Cumprimente seu irmão do lado aí. Diga para ele assim: estou feliz com a sua presença aqui. Isso. Estamos unidos na casa do Senhor mais uma vez, né? Mais um domingo para nós adorarmos ao nosso Deus, servirmos a Ele. Você já pôde agradecer a Deus por mais esse dia de vida? Quantos se foram essa semana? Quantos nos deixaram essa semana? Quantos partiram esta semana? Esse momento que você vive, você sabe como chama esse momento? Chama-se presente, não é? Não é presente? Sabe por que presente? Porque é a obra da graça de Deus para a sua vida. Então não deixe que nada tire esse presente de Deus da sua vida. Não deixe que nada venha roubar o presente que Deus te dá. Que são minutos, segundos, horas, dias, meses, semanas, anos que Deus te dá de vida para você servir tão somente a Ele e adorar a Ele. Então, pegue esse presente, guarde bem com você aí, né? Para que ninguém venha roubar. Não deixe que nada venha roubar. Né? Coisas do mundo, coisas corriqueiras, coisas que vão tentar roubar a grandeza do tempo que Deus nos deu. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 6, versículo 22. Hoje é o 6º dia da campanha, né? A campanha, eu coloquei aqui: assuma uma posição de vencedor. E o meu tema hoje é vencedor na lealdade. Diga bem alto aí: na lealdade. Muito bem, muito bem. Mateus, nós vamos ler muito a Bíblia, como de costume. Eu gosto de estar trabalhando em cima da Bíblia, versículos bíblicos para nós confrontarmos a palavra de Deus, né? Mas para iniciarmos eu quero deixar para vocês esta passagem. Versículo Mateus 6, 22, né? 22, 23. Não, eu vou ler o 24. 22, 23 não precisa não. O 24 já tem o que eu quero. Aí diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há, Mateus 6, 24, de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Agora eu vou falar dentro do tema da nossa campanha hoje. Não podeis ser leal a Deus e a Mamon. Não podeis ser leal a Deus e ser leal às coisas do mundo. Você só pode servir a um deles. Curva sua cabeça, Senhor Deus e Pai. Que o Teu Espírito Santo agora, Senhor Deus, venha me revelar a grandeza da Tua palavra, Senhor, e que esta palavra vá de encontro às nossas necessidades, vá de encontro com as Tuas verdades, Senhor Deus. E que sirva de alicerce para a Tua igreja, que sirva de alicerce para o corpo de Cristo, Senhor Deus. Que sirva de alimento espiritual para a nossa vida, Senhor Deus, para estarmos sempre no centro da Tua vontade, Pai. Muito obrigado por mais esta oportunidade. Muito obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor está nos concedendo de anunciarmos a Tua grandeza através da Tua palavra, em nome de Jesus. A igreja pode se assentar. Não deixe que nada roube o teu tempo aí, amém? A palavra de Deus tem que ser compreendida. Então, como nós vemos, nós estamos no 6º dia da campanha. E todo o começo da campanha assume a posição de vencedor em alguma área da nossa vida. Nós tivemos, como todo mundo sempre relata aqui, nós tivemos posição de vencedor na vida com Deus, na família, no trabalho, na prudência, na igreja, ou seja, no corpo de Cristo, tá? Que a minha mulher ministrou a semana passada, e hoje nós vamos falar na lealdade. E eu estava vendo isso daí e comecei a pensar assim: o grande problema que o homem tem, e nós vamos ver isso na palavra de Deus, não é de assumir posição alguma, correto? Nós temos uma facilidade tremenda de tomarmos posse das coisas. Ou eu estou enganado?
O homem toma posse de qualquer coisa, toma posse da vitória, amém. Toma posse da bênção, amém. Toma posse, né, do sucesso, amém. Isso é fácil para o homem. Então, assumir uma posição de vencedor para o homem é muito fácil para o ser humano. Eu estava analisando com relação à lealdade e percebi que a maior dificuldade ao longo de todos os tempos não é só nosso, não. Desde que Deus criou o homem, e nós vamos ler na Bíblia isso daí, desde que Deus criou o homem, a maior dificuldade do ser humano é em permanecer na condição certa. Deu para entender? Não é só assumir. Eu assumo a posição de vencedor hoje, eu assumo a posição de sucesso hoje. O problema maior da raça humana é se permanecer nessa posição, ou permanecer naquela condição que é o propósito de Deus para a vida nossa. Nós temos uma dificuldade tão grande com relação a isso. A gente vem no culto de domingo, assume a posição de vencedor na família, e passa uma semana, muitas vezes já não temos mais essa posição, mas assumimos uma posição no culto de domingo. Hoje nós vamos falar de lealdade, você vai assumir uma posição de lealdade, mas a maior dificuldade que o homem tem é permanecer como vencedor, é permanecer na lealdade, é permanecer na vida com Deus, é permanecer na vida na posição de vencedor no trabalho. Nós temos uma falha muito grande em deixar, em sair desta posição. Mas, meu irmão, eu quero dizer para você, não se sinta ruim aí porque você é assim. Deus sabe que nós somos assim. Deus sabe que nós não conseguimos manter um padrão de vida. Deus sabe que nós não temos força para assumir uma posição definitiva das coisas diante dEle. Mas é, Dirceu, sim. Sabe por quê? Porque Ele é nosso Criador. Foi Ele quem nos criou. Ele sabe das nossas limitações. Ele sabe até onde a gente pode chegar. E a palavra de Deus está recheada de exemplos, né? Que Deus entra na nossa história para nos ajudar a assumirmos a posição e nos mantermos na posição que Ele quer. Deus, Ele deixa muitas coisas dentro da palavra dEle, tá? Mostrando para nós caminhos, mostrando para Ele vontades, mostrando para nós regras, mostrando para nós tantas coisas, para que a gente volte e fique na posição correta que Ele quer que nós tenhamos, que é a posição de vitorioso, de vencedor que Ele tem. Mas o princípio de lealdade, ele é como eu falei para Daniela hoje, usei o termo, ele é um prumo, aferidor, presta atenção, igreja. A lealdade, ele é um prumo, ele é um aferidor de relacionamentos. Você sabia disso? A lealdade, tá? É o aferidor porque a lealdade é o termômetro da intenção ou da quantidade de intenções que você tem em permanecer num relacionamento. E Deus sabe disso. E Deus colocou o princípio de lealdade na obra da criação, em todas elas, desde que Ele criou o mundo. Porque Ele queria ver até onde a criação desejaria estar e permanecer na condição que foram criados. Até onde a criação queria permanecer no relacionamento com Ele. Até onde a criação queria permanecer debaixo do seu amor, a sua comunhão. Então, desde que foi criado, as obras foram criadas, o homem foi criado, Deus vem colocando situações para provar que somos leais e merecedores de tudo aquilo que Ele faz para nós, nossa vida. Abre em Ezequiel 28 aí. Vamos começar lá como diz o outro, começar do começo.
Ezequiel 28. Olha como são as coisas. Muitos já leram isso daí, que é a profecia contra o rei de Tiro, né? Versículo 11. Nesse momento aí, nós vamos entender que Lúcifer estava presente diante de Deus ali. E a palavra diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, né? Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és um aferidor de medida. Ele estava falando para Lúcifer, cheio de sabedoria em perfeita formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger. Então aí nesse versículo nós já vemos que ele foi criado para algo estabelecido. Ele já foi criado para alguma coisa. Quando Deus o criou, já determinou a função dele, o que ele iria fazer. Tu eras querubim ungido para proteger, foi ungido só para proteger, e te estabeleci, fui eu que te coloquei, eu que te nomeei. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito, ou seja, sem problema, sem erro algum, tu eras nos teus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Perceberam? Deus criou um anjo perfeito, Deus criou um querubim perfeito, Deus criou uma criatura perfeita e estabeleceu um padrão aferidor para ele de medida. Mas qual, Dirceu? Quando deu para ele a função e estabeleceu funções para ele. Quando Deus determinou que ele seria querubim, que ele seria guardião, que ele teria que fazer isso, Deus estabeleceu e ungiu ele para aquilo. E ele era perfeito, ou seja, ele era leal a Deus, está entendendo, igreja? Ele era leal a Deus até o momento em que foi achado iniquidade dentro dele, ou seja, até o momento em que ele quis fazer aquilo que não era para ele fazer, até o momento em que ele deixou de ser leal ao seu Deus, até o momento em que ele deixou se levar pela sua vontade, por aquilo, as suas intenções. Então você vê que o princípio de lealdade já é estabelecido desde o trono de Deus. Princípio de lealdade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E na obra da criação ele passou também o princípio de lealdade, e Lúcifer traiu o governo de Deus, a criação, representando a criação. Foi estabelecido para uma coisa e fez outra coisa. Então, Lúcifer automaticamente quebrou a sua lealdade para com Deus. Outro momento de quebra de lealdade, Gênesis 1, 26, 28. E essa tem muito a ver conosco, principalmente essa. Um 28, 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, ou seja, Deus criou o homem, Deus criou a raça humana, Deus fez macho e fêmea, a sua imagem, né? A imagem de Deus o criou. Perfeito também eras, perfeito eras, tá? E aí Deus pegou o homem e falou: você foi criado não para ser mais um, eu vou te dar uma função. Olha Deus novamente testando a criação, e Deus falou para o homem assim, Deus os abençoou, Deus o ungiu, Deus o estabeleceu e disse: frutificai e multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a
e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva da semente. Ou seja, Deus deu uma ordem para Adão. Ele criou Adão com perfeito raciocínio, mas ele criou Adão e colocou ali e falou para Adão: você vai cuidar da terra, você vai sujeitar a terra, você vai dominar a terra, você vai dominar sobre os animais, sobre os répteis. O que era para o homem fazer? Era para o homem governar, representar Deus na terra e cuidar da obra da criação que Deus estabeleceu para ele. E quando ele fizesse tudo isso, a sua lealdade estava sendo testada. Enquanto ele estivesse permanecido, enquanto ele estivesse ficado naquilo que Deus mandou ele fazer, a sua lealdade que estava sendo testada, o seu amor para com Deus estava permanecendo. Mas a partir do momento que Eva deu ouvido à serpente, e ambos os dois, o macho não é só a mulher não, é a mulher e o homem juntos, os dois sabiam, se deixaram levar pela voz da serpente, e se deixaram ouvir por um outro Deus, porque aquilo que dá ordem para a sua vida passa a ser o seu Senhor, aquilo que tira o lugar de Deus da sua vida passa a ser o seu Senhor. Então nós temos que tomar cuidado com isso. A serpente veio e instruiu Eva, contrário à vontade de Deus, e ela foi e traiu a vontade de Deus, e traiu as ordens de Deus, aquilo que Deus havia estabelecido. Automaticamente a lealdade do homem para com Deus foi manchada. Automaticamente toda a raça humana, a partir daquele momento, passou a ser uma raça desleal. Deu para entender, igreja? A raça humana passou a ser manchada. Não tem capacidade de permanecer na lealdade. Até assume o papel de leal, mas não consegue ficar na lealdade. Mas qual que é o grande problema disso, Dirceu? Qual que é o grande problema do homem ficar fora da lealdade? Irmãos, vocês sabem o que é aliança, sabem, né? Quantos têm aliança com Deus aqui? Ergue a mão, bem alto para mim ver. Oh, glória. Quais são os pilares dessa aliança que você disse que você tem com Deus? O que te dá essa convicção que você levantou a mão bem alto e deu glória a Deus, que você está em aliança com Deus? Se você parar para pensar nos critérios de aliança, e nós sabemos que a aliança tem pilares, que são fundamentos estabelecidos para você ter aliança. Pilares entre marido e mulher, pilares entre patrão e empregado, ou seja, são coisas que são alicerces da nossa relação, que nos mantém em aliança. Você já parou para pensar? Você falou: eu tenho uma aliança com Deus, e eu estou falando de lealdade. Será que a aliança está completa? Será que os pilares necessários para se ter aliança na nossa vida com Deus estão sendo erguidos, estão sendo sustentados em nossa vida? Ou se não, nós assumimos uma posição de lealdade e de repente já saímos dessa posição. Mas por que é importante uma aliança? Eu coloquei aqui: o futuro do homem depende da lealdade da sua aliança com Deus. Sabe essa posição de vencedor que nós estamos na sexta campanha hoje? Você sabe do que ela depende? Da sua posição diante da aliança que você fez com Deus. Sabe o sucesso da sua vida com Deus, que foi a primeira pregação? Depende dessa aliança. Sabe o sucesso como vencedor na família? Depende da sua aliança com Deus. No trabalho, da sua aliança com Deus. Ou seja, nós não conseguimos fazer nada em nossa vida se nós não estivermos fundamentados na nossa aliança com Deus. Porque quem dá o alicerce, quem dá a estrutura, quem dá a força para nós mantermos a nossa aliança é Deus. O homem não consegue ser leal com a sua esposa, o homem não consegue ser leal com o seu patrão, o homem não consegue ser leal na sua igreja, o homem não consegue ser leal em parte alguma, se o Espírito Santo não entrar na vida dele e transformar a vida dele e ao ajudá-lo a se manter firme. A se manter firme.
Então o aferidor de relacionamento, de comunhão, de intimidade é a lealdade. Lealdade para com os pais, lealdade para com os irmãos, lealdade para com as pessoas, lealdade para com o marido e com a mulher, lealdade para com os amigos. Isso vai determinar o nível de relacionamento que nós temos com as pessoas. Quem gosta de ficar perto de pessoas desleais aí? Quer erguer a mão? E por que nós temos que ser desleais e estar perto de Deus? Ninguém gosta de ficar perto de pessoas desleais. Você não sabe o que a pessoa vai fazer por trás de você. Amém? Uma aliança é um acordo de lealdade. E lealdade é fidelidade, compromisso imutável e divino entre Deus e o homem, que estipula as condições dos relacionamentos entre as partes. Tudo isso determina a nossa aliança com Deus. O seu compromisso, sua fidelidade, né? Tudo aquilo que você faz que determina a sua aliança com Deus. E nós temos que entender que precisamos realmente, se desejamos ver os frutos desta aliança, o princípio para isto é o valor da sua lealdade. Sabe os frutos dessa aliança que você tem com Deus? Você só vai ver frutos através da lealdade que você tem para com Deus. Ou seja, não existe aliança sem lealdade, porque as duas andam de mãos dadas. Porque multiplicação, crescimento e o sucesso em todas as áreas da sua vida depende da sua aliança com Deus. A igreja quer crescer? Depende da aliança com Deus. A igreja quer, sair fora das quatro paredes? Depende da aliança com Deus. Você quer ter sucesso na sua vida de empreendimentos? Depende da aliança com Deus. Os frutos dessa aliança é que determinarão isso. Outra coisa que nós temos que entender, eu marquei aqui: lealdade é caminhar para objetivos traçados com a convicção viva que somos uma equipe, e não permite desconfiança e não permite o individualismo. Não permite individualismo. Nós somos uma equipe, nós somos o corpo de Cristo. Isto é aliança. Todos pregando, todos fazendo missões, todos ensinando, todos sendo leais. É isso que Deus espera de todos nós. Precisamos entender isto, que toda aliança tem que ser vivida com a alma e com toda a intensidade de nosso coração. Por quê? Porque precisamos entender que quando vivemos e praticamos a lealdade, a ação da fidelidade é visível em nossos atos. Ações e caráter e o princípio de honra se estabelece com o diadema de que somos. E assim vamos entender que aliança, ou seja, estarmos aliançados, não é apenas honrar quando tudo está bem, ou quando concordamos, mas quando o princípio de aliança fala mais alto em nosso coração e sobretudo em nossa vida. Vocês viram quantas coisas nós precisamos entender o que é ser leal? O que é lealdade? E muitas vezes a gente acha que a gente está sendo leal para com Deus. Hoje eu falei uma coisa para a pastora Daniela na escola dominical com relação à lealdade e fidelidade. Muitas vezes nós achamos que estamos fazendo tudo certinho. Mas eu dizimo, pastor, eu dou oferta, eu venho na campanha que a pastora Fátima faz, eu trago alimento para o irmão Danilo, eu faço ação social com a Silmara, eu venho na escola dominical com o Dirceu, eu faço tudo certinho. Eu sou fiel a tudo isso. Mas uma coisa eu tenho que dizer para você: o fiel nem sempre é leal, mas todo leal é fiel. O fiel pode fazer coisas por imposição, por não perder cargos, por não perder ajuda. Vocês estão entendendo? De repente você está fazendo aí com segundas intenções. Não é a intenção da sua alma, do seu coração fazer isso. Talvez você esteja fazendo alguma coisa para Deus com segundas intenções. Isso é tão somente fidelidade.
E nós vemos na palavra de Deus quantas pessoas foram fiéis, mas no fim da história, Senhor, Senhor, apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço. Ah, mas em teu nome expulsamos demônio, muito bem, em meu nome. Foram fiéis, expulsaram demônio em meu nome, mas não foram leais. Não tiveram dentro do seu coração a vontade e o desejo em me servir, em me honrar, serem leais a mim. Serem leais a mim. Mas Deus sabe todas essas coisas. Eu costumo dizer isso. Deus sabe disso, né? Que nós somos fracos, frágeis e temos problema. E quando nós vemos a palavra de Deus, a intervenção divina, né, na vida do homem, quando ele começa a aplicar as alianças dele no meio do povo, quando ele começa a estabelecer alianças com o homem, e nós vemos nas alianças Deus agindo em nosso favor. Olha, Deus age em nosso favor para nós estarmos retos diante dele. Deus nos fortalece, nos mostra as coisas para nós estarmos leais diante dele, porque importa para Deus que nós estejamos leais diante dele. A Deaci falou uma coisa semana passada: a bênção não pode parar em você. Para que ela não pare em você, você tem que estar ou ser canal de bênção. E para o cristão ser canal de bênção, ele tem que ser leal ao seu Deus. Você não pode ter dois senhores, você não pode ser leal a dois senhores, você tem que ser leal a um Senhor, para ser canal dessas bênçãos. E Deus estabeleceu na humanidade, Ele precisava renovar, precisava mudar a humanidade, Ele precisava colocar algo na humanidade novamente, para restabelecer a sua bênção em cima da humanidade. E o que Ele fez? Ele começou a criar alianças com o homem, Ele começou a fazer alianças com o homem. Ele fez a primeira aliança dele no Éden, não fez? A aliança adâmica, ela tem duas divisões, ela tem a edênica e a adâmica. É a antes e depois do pecado. Ele estabeleceu para o homem a condição do homem ser abençoado. Olha, você quer ser abençoado, Adão? Domine, cuide, multiplique-se, tome conta. Essa foi a aliança que ele fez com o homem. Enquanto você permanecer naquilo que eu te falei, você vai ser abençoado. Você não vai precisar trabalhar e ter o suor do rosto. A sua mulher não vai ter filhos com dor. Foi uma aliança que Deus estabeleceu para o homem lá no Éden. Porque Deus precisava abençoar a terra, Deus precisava abençoar a criação. E o homem era o governante, o homem era a imagem de Deus na terra. Então a bênção de Deus viria sobre Adão até o momento em que Adão se mantivesse leal a Deus. Mas quando ele pecou, a condição de desleal diante de Deus impediu certas coisas de Deus da vida dele, ou seja, bloqueou as bênçãos de Deus para a terra, para os animais, para a criação, para a sua família. E é assim na nossa vida também, não muda não. A deslealdade muitas vezes do nosso coração impede o agir de Deus na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, na nossa igreja, no nosso grupo. Né, Benedita? Não mudou, e quantos mil anos essas coisas acontecem? Mas o homem pecou, mas Deus não muda, Deus é imutável. E Ele chegou para o homem, mesmo depois do homem fora da condição de leal, mas Deus é leal e é fiel, Ele não muda. E Ele estabeleceu uma outra aliança, aliança adâmica, onde Ele falou que da semente da mulher sairia aquele que pisaria a cabeça da serpente. O que Ele quis dizer com isso? Da semente da mulher vai nascer um leal, que vai acabar com toda a obra da serpente, que é a deslealdade, que é a mentira, que é o engano. Vai nascer um homem que vai resgatar a lealdade da raça humana. Ou seja, a bênção de Deus nesse planeta, vai nascer da semente da mulher que vai ser leal, vai ser fiel e vai cumprir tudo aquilo que eu tenho de propósito para a raça humana. Foi isso que ele quis dizer em Gênesis 3,15. Essa é a promessa da aliança adâmica, que nasceria um homem que cumpriria, que fosse leal até o fim, obediente a Deus, honrasse a Deus, fizesse a vontade de Deus, e com isso nos devolveria a condição de sermos novamente abençoados por Deus. É isso que Deus falou para Adão ali em Gênesis 3,15.
Mas o que aconteceu com a raça humana novamente? Como temos uma natureza pecaminosa, novamente Deus se manteve leal e o homem esqueceu da aliança que Deus fez com ele. E aí o homem começou a tomar novamente as suas decisões e a fazer as suas vontades. Vocês sabem disso, eu não vou entrar em detalhes das alianças. Vamos chegar só na próxima aliança, que Deus novamente olhou para a humanidade numa situação catastrófica e lamentável. A deslealdade para com as pessoas estava demais, exagerada. Para com Deus nem se fala. Ele chama o seu servo Noé, homem íntegro, reto e temente a Deus. E novamente Deus queria resgatar toda a lealdade do homem. Ele falou: esse meu servo é homem íntegro, reto e temente a mim. Ele é leal a mim. O que eu falar para ele, ele vai obedecer. Construa uma arca que eu vou exterminar a raça humana. Construa uma arca. Construir uma arca naquela época, se vocês verem o enredo lá, não era normal. Não havia chovido na face da terra. E Deus falou que ia chover 40 dias. Que ia erguer uma arca daquele tamanho e cheia de animais. Noé ficou louco. Mas para Noé não importava aquilo. Importava que quem estava falando para ele era o seu Deus. Não importava se ia ser agora ou depois ou amanhã o tamanho da arca. O que importava era estar fazendo a vontade de Deus. Noé queria estar no centro da vontade de Deus. E foi isso que aconteceu. Noé cumpriu aquilo que Deus falou. Noé cumpriu todos os requisitos. E Noé entrou na arca e Deus deu a ele a bênção para a família dele. E Deus faz uma aliança com Noé novamente. Porque Deus vem tentando resgatar a lealdade. Deus queria que através da família de Noé, a raça humana fosse leal a ele. Vou exterminar todos os desleais. Vai ficar a família de Noé temente a mim, leal a mim. E dali para frente eu vou começar uma nova vida de lealdade. Deu para entender? Aí o que aconteceu com Noé? Novamente, problema dos filhos, problema com um, problema com o outro. A raça humana também pisou na bola. Também não conseguiram ser fiéis, como Noé foi, como o pai foi. Também não conseguiram ser leais, como o pai foi. Mas Deus ainda continua leal. Deus ainda falou: eu tenho esperança nesse homem. Eu tenho esperança na humanidade. Porque Deus já estava vendo você sentado aí, lá em Noé. Sabia disso? Sabia que Deus estava vendo a sua salvação já lá em Noé? Sabia que Deus já tinha esperança? E você sentado aí hoje ouvindo a palavra de Deus, e que tudo aquilo que estava sendo feito lá ia servir para nós hoje, como esperança para a nossa vida. Deus já sabia disso. Por isso que Deus nunca desistiu do homem, mesmo que o homem falhe. Aí Deus fez uma outra aliança mais para frente, a aliança abraâmica, onde ele chegou para Abraão, na mesma intensidade que ele falou para Noé construir uma arca. Ele chegou para Abraão e falou: sai da tua casa e da tua parentela, vai-te embora. E Abraão era um homem influente, a família dele era influente, tinha posses, digamos assim, tinha fazenda, tinha gado, só para vocês entenderem. E ele falou: larga tudo isso daí. Você faria isso? Sai com uma mão na frente e outra atrás. Vai para uma terra. Que terra? Eu vou para onde? Vou para Campinas? Não, vai para uma terra que eu hei de te mostrar. Eu hei de te mostrar. Ele não sabia para onde ia. Ele saiu sem rumo, sem era nem beira, sem nada. Ele só saiu com a credibilidade no Deus que ele servia. Ele só saiu com a confiança no Deus que ele servia. Ele só saiu com a lealdade no Deus que ele cria. E Deus falou para ele assim: por você crer, eu abençoarei a sua geração. Ou seja, Abraão, pela sua lealdade, foi abençoado também. Mas nós vemos que no desenrolar, só estou mostrando para vocês as alianças
E toda vez Deus querendo abençoar. Agora vou abençoar o povo através de Abraão. Abençoei todo mundo. Vai chegar um período, um momento da história que a casa caiu de novo. Aí ele vem e faz outra aliança. Agora ele faz uma aliança com Moisés. Aí ele estabelece as leis. Ele coloca em Moisés as leis. Ele dá os mandamentos para Moisés e fala: Moisés, aqui as tábuas das leis. O aferidor de bênção sobre o povo está aqui. Eu dei essas leis para aqueles que cumprirem. Estou sendo, sim, fazendo uma síntese porque é extenso os assuntos. Estou fazendo, deixei a lei para vocês, por quê? Porque se vocês cumprirem os meus estatutos e os meus mandamentos, tereis bênção. Porém, se desviardes dele, tereis maldição. Ou seja, se forem leais a mim, eu vos abençoarei. Abençoarei a sua casa, abençoarei o seu pão, abençoarei o seu gado, abençoarei tudo que vocês precisarem. Eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. Ele falou para Moisés. Mas, porém, contudo, tem que haver lealdade a mim. A minha vontade está aqui. Eu quero abençoar vocês. Eu quero fazer com que vocês sejam prósperos. Eu quero fazer vocês vencedores. Rapidamente o povo assumiu a condição de vencedor, né? Moisés já fez o apelo lá. Quem quer assumir a posição? Rapidamente. Passou-se um tempo. Cadê a posição de vencedores sem Deus? Cadê aquele povo que Moisés libertou do Egito? Cadê aquele povo que viu abrir o Mar Vermelho? Cadê aquele povo que viu tudo aquilo? Cadê? De novo o povo não consegue manter a posição leal. De novo Deus tentando abençoar o povo, e o povo sendo desleal para com Deus. E vocês sabem de toda a história. Aí vem Davi, a próxima aliança com Davi, sobre o trono de Davi, que Davi herdaria o trono, que através, da vida de Davi abençoaria os seus filhos, e eles herdariam o trono de Jerusalém, de Judá. E nós vemos que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Nós vemos nos Salmos o quanto Davi reconhece a grandeza de Deus. Hoje mesmo nós lemos na escola dominical quanto Davi reconhece que o Senhor é criador dos céus e da terra. Nós sabemos tantas coisas a respeito de Davi, e o quanto Davi, procurava ser leal para com Deus. Mas nós também sabemos que no decorrer do trono de Davi, nós tivemos muitos problemas com deslealdade. Nós sabemos que Salomão teve problema com deslealdade, o próprio Davi teve problema com deslealdade, ou seja, fez coisas que não agradavam a Deus, se desviou dos caminhos do Senhor, depois voltou, e assim sucessivamente vai perdendo a bênção de Deus. Aí ele faz uma aliança com a Palestina, e Jeremias lá fala com o povo palestino, ou seja, o povo de Israel, de Judá novamente, se eles se desviassem dos seus maus caminhos e voltassem e confessassem seus pecados, o Senhor sararia e abençoaria. Não é assim que está lá em Crônicas? Uma nova aliança que Deus deu. Olha, voltem a ser leais, voltem a observar a minha palavra, voltem a observar os meus estatutos, voltem a fazer as coisas corretas, aí eu vou te abençoar, sararei a sua terra. E o povo mais uma vez falhou. O povo mais uma vez deixou de ser leal a Deus. Até que nós chegamos nessa viagem nossa, a nova e eterna aliança. Só que essa nova e eterna aliança não é a aliança feita com o homem comum, não é uma aliança feita com o homem com a natureza pecaminosa. Essa aliança feita com Jesus Cristo foi a nova e eterna aliança, ou seja, não vai ter outra. É a última oportunidade que Deus deu à humanidade de voltar a estar justo, íntegro e reto diante dele, através do seu Filho Jesus. Ele estabeleceu uma nova e eterna aliança para nós, aliança que proporcionou a nós voltarmos a ser leais diante de Deus, aliança que proporcionou a nós voltarmos a ser justos diante de Deus, a recebermos novamente as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Mas essa aliança é condicional.
Essa aliança tem condições. Para você fazer uma aliança com Deus através da nova e eterna aliança, você precisa receber a Jesus como seu Salvador. É Ele quem tem poder para mudar a sua condição. É Ele que tem poder para purificar você, para lavar você de toda a iniquidade, de todo o pecado, de tudo aquilo que tira a sua posição de leal diante de Deus. É Ele que pode fazer isso por nós. E tem 3 princípios importantes que nós vamos falar aqui, que estabelecem e mantêm a nossa lealdade para com Deus, e que é muito importante. O primeiro princípio importante para o leal é a confiabilidade, é a confiança. Abraão não só confiou em Deus, como Deus também viu confiança em Abraão. Abraão não só creu em Deus, como Deus viu em Abraão, no coração de Abraão, um sentimento de credibilidade. E a lealdade era uma via de mão dupla. Você honra, você é honrado. Deu para entender? Então, meu irmão, se você fala eu sou leal, como está a sua confiança? As pessoas podem confiar em você? Você é uma pessoa confiável? As pessoas confiam no que você fala? Deus pode confiar em você plenamente? Deus pode contar com você plenamente? É um dos princípios da lealdade. Eu marquei aqui, deixa eu ver se eu acho para vocês aqui. Um dos princípios da nossa lealdade, confiabilidade, está aqui, ó. O significado é crer. Abre em Romanos 4,13 aí, só para a gente ver. Coloquei um versículo aqui para nós não fugirmos da palavra. Romanos 4,13. Aí diz assim: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé, da confiança que ele teve. Versículo 20, um pouco mais abaixo: não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Ou seja, pela confiança que ele teve em Deus, por ter crido em Deus, Deus imputou sobre ele a justiça pela credibilidade, pela fé, colocou sobre ele as suas bênçãos, colocou sobre ele toda a bênção sobre os seus filhos, sobre a sua posteridade. Meu irmão, a posteridade sua, o futuro da sua família, o futuro da sua vida na igreja, do seu grupo ministerial, o futuro da tua empresa, o futuro seu, está no quão confiável você é diante de Deus, confia no agir de Deus. Você sabia disso? Nós temos 3 perguntas importantes que a gente tem que fazer para nós mesmos, né? A gente tem que fazer para nós mesmos quando a gente entra no relacionamento com Deus, né? A primeira pergunta é assim: Deus pode confiar em mim? Deus pode confiar em mim? Deus pode confiar em mim? Hoje aí no seu lugar, Deus pode confiar em você? Segunda pergunta, né? Segunda pergunta: tenho sido fiel ao Senhor, que tem confiado a mim alguma coisa para fazer? Nós temos sido fiéis ao que Deus tem colocado, né, em nossas vidas? E a terceira pergunta: estou sendo plenamente verdadeiro nos meus atos diante de Deus? As intenções com que eu faço as coisas para Deus são verdadeiras? São verdadeiras? Você pode responder
você mesmo. O que nos qualifica a termos o favor de Deus em nossa vida? Deus precisa fazer favor para nós? Precisa. Mas o que nos coloca na condição de favorecidos por Deus? O que nos coloca na condição de sermos agraciados por Deus? O que nos coloca na condição de sermos abençoados por Deus? Não é a nossa condição do relacionamento que nós temos com Ele? O que nos coloca diante de Deus para sermos abençoados por Deus é a intensidade do nosso relacionamento com Ele, é a nossa aliança com Ele, é o que fazemos para honrá-lo, é o que fazemos para servi-lo, é como fazemos. O segundo princípio que estabelece a nossa lealdade é a nossa fidelidade. E fidelidade não é credibilidade, fidelidade é ser fiel. É ser fiel. Não podemos misturar as coisas, porque daí a gente vai confundir credibilidade com fidelidade. A palavra de Deus diz assim: o Senhor procura os fiéis. Por quê? Só para saber que tem fiel? Quem que ele pode contar? Quando você vai procurar alguém para fazer alguma coisa para você, quem você pode contar? Quem você procura, Silmar? Quem você procura, pastora Fátima? Os fiéis. E se Deus tem uma obra maravilhosa para fazer na raça humana, se Deus tem uma obra maravilhosa para fazer de salvação, de evangelização, Ele precisa dos fiéis a Ele. Ele precisa de pessoas que façam aquilo que Ele pede para fazer, que façam a vontade dEle. Como está o alicerce da fidelidade em nossa vida? Como está a coluna de fidelidade em nossa vida para com as pessoas, para com os nossos, as nossas autoridades, para com Deus, para com nossos amigos? Estamos sendo fiéis, Sobre o princípio de fidelidade, eu coloquei algumas considerações. Quem é fiel está sempre presente para fortalecer aquele a quem empenha a sua lealdade. Quem é fiel está sempre presente para fortalecer aquele a quem você empenha a sua lealdade. Você é fiel ao seu patrão? Você está do lado dele na empresa? Você é fiel ao teu pastor? Você está fiel a ele na obra missionária da igreja? Isso é o princípio de fidelidade. Quem é fiel não foge ou se volta contra a pessoa a quem se dedica. Pessoas constantemente se voltam contra os seus aliados, não são leais, apenas se importam com as vantagens que podem obter das pessoas com quem se relacionam. Como que está o nosso pilar de fidelidade aí? Estamos fazendo com amor? Estamos fazendo com o coração? Ou estamos fazendo com intenções para levar vantagens? Quem é fiel investe com amor no crescimento daquele que é leal. Isso está significado, acompanha o crescimento. Você é fiel na obra de Deus? Está lutando pelo crescimento do corpo de Cristo? Você é fiel à tua empresa? O que você está fazendo para que o produto, para que a tua empresa cresça? Você é fiel ao teu casamento? O que você está fazendo para que esse casamento cresça aos olhos de Deus? Está mantendo fidelidade, honrando a sua mulher, honrando seus filhos, fazendo a sua parte como marido, como mulher? Quem é fiel se dá para que o outro cresça. Deu para entender? Isso é fidelidade. Quem é fiel tem como precioso aquele a quem é leal, ou seja, o seu Senhor. Quem é o seu Senhor no dia de hoje? Quem comanda a sua vida no dia de hoje? Quem estabelece padrões de vida para você hoje? Quem determina para você o que você vai fazer? Quem fala ao teu coração no dia de hoje? É Deus ou é Mamon? Quem está determinando as coisas na sua vida hoje? É as circunstâncias? Porque nós somos muito circunstanciais, né? Ao mesmo tempo nós estamos servindo a Deus, ao mesmo tempo quando vem uma circunstância meio incomum na nossa vida, nós já esquecemos que servimos a Deus.
E a circunstância passa a ser o Deus da nossa vida. Hoje não dá porque tem que trabalhar, hoje não dá porque tem isso, hoje não dá porque tem aquilo. Não deu para mim fazer porque está assim, porque está assado, porque eu não posso, porque... Né? Aí a circunstância passa a determinar para nós o que devemos fazer. Aí o mamão passa a ser as circunstâncias na sua vida. Amém, irmãos? Amém? E o terceiro princípio que nós temos que estabelecer em nossa vida para sermos leais é ser verdadeiro. Abra a palavra de Deus em Filipenses 4, 8 a 9. Aí. Filipenses 4, 8, 9. Quanto ao mais, irmãos, diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendeste e recebeste, ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz seja convosco. Ou seja, tudo tem que ser verdadeiro, justo e honesto. Nós temos que ser pessoas verdadeiras. Nós temos que ser pessoas honestas, verdadeiras para com as pessoas, verdadeiras com nossos sentimentos, verdadeiras para com o nosso Deus, verdadeiras para com os nossos amigos e irmãos que estão aqui na igreja. Nós temos que ter um caráter verdadeiro. A deslealdade, ela é contramão da lealdade, porque a deslealdade não aceita a verdade. O desleal, ele não gosta de fazer a verdade, de ouvir a verdade. A verdade dói nos ouvidos da pessoa leal. Nós, servos do Senhor, temos que ser verdadeiros. Nós temos que fazer as coisas de prazer. Nós temos que servir as pessoas com amor. Não um amor com tesão, não um amor fingido, não um amor mundano, mas um amor que vem de Deus para nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Você tem que ter a verdade em sua vida para você viver padrão estabelecido por Deus. E aí eu pergunto para você, né? Deus pode confiar em você? Você está sendo confiante? Você está sendo fiel? Você está sendo verdadeiro diante de Deus? As pessoas podem confiar em você? Como nós podemos assumir uma posição de vencedor diante da lealdade, se nós estamos com pilares especiais, pilares importantes na nossa vida de lealdade, muitas vezes fragilizados, ou muitas vezes não estamos sendo verdadeiros para com nós mesmos na nossa vida? Estamos vivendo uma vida de fachada, ou vivendo uma vida, né, que as pessoas veem uma coisa, mas no fundo, no interior é outra coisa. Como está o seu coração para com as coisas de Deus, para com a sua vida? Amém, irmãos? Mas Jesus não desiste de nós, mesmo nós não sendo confiáveis, mesmo nós não sendo fiéis, e mesmo nós não sendo verdadeiros, o Senhor não desiste de nós. Deus ainda quer nos abençoar. Deus ainda tem planos e propósitos estabelecidos para a nossa vida. Você sabia disso? Talvez eu estou falando aí, eu estou vendo a cara de vocês, todo mundo assim, né? Como se fosse o fim do mundo, né? É na fraqueza que nós encontramos força. Se nós fôssemos perfeitos, não haveria intervenção da graça em nossa vida. Se nós fôssemos perfeitos em confiança, em fidelidade, em verdade, né? Não haveria plano de salvação, não haveria dispensação da graça sobre a nossa vida. Mas é por sermos assim é que o Senhor nos ama. E o Senhor quer mudar a nossa vida. A vida da igreja tem que ser mudada. A vida da igreja tem que ser... eu e você somos a igreja. E para encerrar, eu quero falar com vocês alguma coisa sobre a igreja. A igreja que não é confiante,
a igreja que não é fiel e a igreja que não é verdadeira, mas é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos não ser confiantes, podemos não ser fiéis, podemos não ser verdadeiros, mas é a igreja que o Senhor quer levar com Ele, porque Ele tem poder para transformar essa igreja. E é essa igreja, é aqui onde tem pessoas assim que Ele trabalha, que o Espírito Santo trabalha para mudar a minha vida, para mudar a sua vida e nos tornar novamente a imagem e semelhança de Deus. É em nós que o Senhor trabalha. Mas Dirceu, mas onde você vê que mesmo a gente sendo assim, o Senhor não desiste de nós? Uma pequena amostra com o Senhor Deus do que Ele tem para nossas vidas. Abre Apocalipse 2 aí. Aí o Senhor escreve uma carta, Ele manda João, a ilha de Patmos, Ele aparece para ele e fala assim: olha, meu servo, eu vou dar um relato para vocês de algumas cartas que eu vou endereçar a algumas igrejas da Ásia, porque eu amo demais essas igrejas. Se você ler, não está escrito assim aí, né? Eu só estou dizendo para você com o coração. Pode ser que Jesus tenha falado desse jeito. Com certeza, né? Ele falou. Eu amo demais as igrejas. Eu amo demais a raça humana. Eu dei a minha vida por amor da raça humana. E não posso deixar que as coisas se percam desse jeito. Eu não posso deixar que as coisas caminhem para a perdição do jeito que está indo. E ele fala: então eu vou escrever para você 7 cartas. Eu vou ditar 7 cartas para você. E nessas cartas aí, eu vou dar uma dica para cada igreja. E eu sei que essas igrejas são infiéis, que essas igrejas não creem mais em mim. Eu sei que essas igrejas estão fora da lealdade a mim, mas eu tenho planos para essa igreja, eu tenho propósito para essa igreja. Essas igrejas foi eu quem fundei, foi eu que dei a vida por elas. E eu vou dizer para você, e você vai escrever cartas e vai endereçar essas igrejas para que elas se restituem, para que elas se transformem, para que elas mudem a forma de agir, para que voltem a ser leais a mim, porque eu tenho coisas especiais para ela, e é isso que Ele tem falado para mim, para você nos dias de hoje. Olha, talvez você não está sendo fiel, mas eu tenho coisas maravilhosas para você, eu tenho promessas para você, e Ele falou isso nessas cartas do Apocalipse. Talvez a gente lê as cartas do Apocalipse, a gente fica temerosos de ver que o Senhor é um Deus. Não, irmãos, isso é amor dEle. Ele deixou escrito, e essas cartas não é tão somente para as igrejas da Ásia, não. Isso são características minha e sua. Eu vou ler alguns relatos para você, e você vai ver que cada característica dessas igrejas são coisas que eu e você fazemos hoje. Então essa igreja que ele relata aí, sou eu e você. Em algum momento da nossa vida, nós passamos pelos mesmos problemas de deslealdade que essas igrejas estavam vivendo. E o Senhor, através da profecia, Ele mostra para o seu servo, sabe para quê? Para nos alertar, para nos mostrar a condição que nós estamos, e temos que largar e voltar a ser leal a Ele, porque Ele tem coisas para nós. Então as cartas ao Apocalipse nada mais é que um mapa do tesouro para nós, se nós entendermos o que Ele quer dizer. A primeira igreja que ele escreve é a igreja de Éfeso. E aí diz, no relato aí, se você quiser acompanhar, ele escreve a igreja que está: isso diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas. Eu não vou ler todo por causa da hora, mas a igreja de Éfeso é uma igreja que vivia na palavra, é uma igreja que tinha doutrina, é uma igreja que ia na escola bíblica, era uma igreja, sabe, fazia tudo aquilo. Só que ela fazia como regra. A igreja de Éfeso fazia tudo isso. Eles eram religiosos, mas eles estavam fazendo com o quê? Como regras. Eles estavam fazendo como obrigação. Eles faziam aquilo como um ritual. Fazia parte da igreja já fazer todas essas coisas, né? Ia aos cultos, ia isso, aquilo, fazia parte. Mas o Senhor tinha promessas para essa igreja. Ela não estava sendo leal naquilo que o Senhor falou para ela.
Não era só a parte ritual, Deus tinha planos para a igreja de Éfeso, com as características de Éfeso. E Jesus fala assim para a igreja: olha, largue tudo isso, pare com essas coisas supérfluas, superficiais, isso é religiosidade, isso não vai levar a nada. Pare com isso, vocês não estão sendo verdadeiros, vocês não estão sendo leais a mim. Isso ele falou na carta de Éfeso. Volte ao primeiro amor, volte a ser como a igreja primitiva, volte a amar as pessoas, volte a praticar o ID, volte a fazer aquilo que eu deixei para vocês fazer. Ore, liberte as pessoas, cure os enfermos, preguem a palavra de salvação. Não foi isso que a igreja primitiva fez no começo da igreja? Não foram isso que os apóstolos fizeram? Eles levavam a palavra, eles curavam, libertavam as pessoas, eles não ficavam só na superficialidade. E o Senhor Jesus vem e fala para a igreja de Éfeso: volte a ser leal naquilo que eu dei para vocês fazerem. Não tentem mascarar, porque sabe o que eu tenho para vocês? Se vocês assim fizerem e voltarem a ser aquilo que eu pedi para vocês fazerem, a ser leais ao chamado que eu tenho para você, igreja de Éfeso, ele escreve assim: darei o direito de comer da árvore da vida. Direi de comer da árvore da vida. Ou seja, os leais vão poder novamente estar no Éden. A árvore da vida, se você ver lá no final do Apocalipse, está no Éden, na presença de Deus, relacionamento com Deus. Ou seja, se voltarem a fazer aquilo que o Senhor ordenou, voltarão a ter comunhão com Ele, voltarão a ter intimidade com Ele. A segunda igreja eu vou pular, porque essa igreja é certinha. Ah, mas isso não tem problema. Depois no final a gente fala. Vamos para a terceira igreja. A terceira igreja é a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, tá? Ela é a igreja mundana. A terceira igreja, e ele manda escrever para a igreja de Pérgamo: meu servo, escreve para aquela igreja lá, né? Para que eles tinham a fé em Cristo, eles acreditam em Jesus, né? Eles acreditam em Jesus, mas até acreditar em Jesus é uma coisa, e seguir a Jesus é outra coisa. Seguir a Jesus é outra coisa. Então essa igreja de Pérgamo, ela cria em Jesus, mas ela tinha um problema de mundano nela. Aí o Senhor chega para ela: olha, igreja, eu quero salvar vocês, eu quero dar a recompensa para vocês, mas vocês vão ter que ser leal novamente comigo. Vocês estão fora da lealdade para comigo. No que eles estavam fora? A idolatria e a imoralidade. Aí está falando sobre Balaão e Nicolaítas. É isso daí? Está aí? A palavra de Deus? Eles estavam dando ouvidos a doutrinas nicolaítas e a doutrinas de Balaão. Esse Nicolau da Antioquia que fala aí, esse Nicolau da Antioquia, era uma pessoa, tá, que filtrou na igreja e começou a distorcer a palavra de Deus. Como Balaão fez também, trazendo uma inverdade, um engano. E eles começaram a ouvir tudo isso. Ah, isso pode, isso é certo, isso não é certo. Ah, tá normal, é normal. Quando eles perceberam, o mundo entrou dentro da igreja. Eu não sei como que você está vivendo, mas se tem Balaão na sua vida falando que isso pode, isso não pode, isso não dá nada, isso não tem problema, isso é, vê lá, isso aí é coisa lá do Velho Testamento, isso é coisa do passado, tome cuidado, para você não estar inserido nas características da igreja de Pérgamo, uma igreja onde, embora creiam em Cristo, o mundanismo tomou conta da igreja, coisas do mundo, as coisas sociais, deu para entender? Mas o Senhor tem para ela algo de especial também. E o Senhor dá uma oportunidade para ela. E Ele fala, né? Se arrepender e deixar de praticar tais obras, Ele fala assim: vai se alimentar, vai comer o maná. E Ele escreve lá, né? E um novo nome lhe será dado.
Você lembra a história de Sarai e Sara, Jacó e Israel, Abrão e Abraão? É mais ou menos assim. Deus vai honrar você através do novo nome. Você vai poder se alimentar do maná. Quem é o maná? Não é o pão vivo que desceu do céu? É Jesus. Você vai poder ter participação na vida de Jesus. Você vai estar com Jesus. Você vai viver com Jesus, igreja de Pérgamo. Mas você tem que se arrepender e voltar a ser leal a mim. Aí ele tem outra igreja de Tiatira. Era muito boa no serviço ao próximo, tá? Mas ela tinha um problema lá, que tinha uma fulana lá, chamada Jezabel, e que estava dentro da igreja, e que estava mexendo com a cabeça dos membros da igreja. Ou seja, Jezabel é uma prostituta na palavra de Deus. E o que é prostituição? É você deixar o que é seu e buscar lá fora, ok? Então toda vez que a igreja do Senhor Jesus deixa a sã doutrina, deixa a palavra de Deus e vai buscar coisas para fora, é prostituição, é espírito de Jezabel. E essa igreja estava vivendo isso, não estava vivendo a vida dentro dos padrões estabelecidos, tá? Tinha uma falsa profetisa falando, isso pode, isso vai, faz assim, faz assado. Ou seja, deixaram de ouvir a voz do Senhor, deixaram de ouvir a voz de Jesus e passaram a ouvir a voz das profetadas, das profetisas, das pessoas, dos achômetros, dos esconfiômetros, dos religiosos. E o Senhor fala para ele assim, né? Volta, se arrependa, né? Olha aqui, ó. Deixe o culto à idolatria. Quando você dá ouvido às pessoas, e as pessoas você passa a fazer aquilo que as pessoas falam, eles passam a ser o seu ídolo, e isso você tira o centro do Senhor da sua vida. Mas o Senhor fala para eles assim, ó: se você voltar a ser leal a mim, darei soberania das nações e a estrela da manhã. Ou seja, você vai herdar o reino de Deus, porque quando o Senhor vier e reinar aqui, você estará com Ele reinando também. Mas você vai ter que ser fiel. Aí nós temos a igreja de Sardes, né? Que tinha uma fé pura, mas era uma igreja morta, ou seja, não praticava nada, não fazia nada, tinha o chamado, mas era inerte. Vocês estão entendendo? A gente sabe que tem que fazer, mas não faz. Essa era a igreja de Sardes. E o Senhor fala: volte a fazer aquilo que te falei, volte a viver, volte a ter vida, saia da inércia, saia da paralisia, que eu te darei honra e vestes brancas. Honra é a coroa de glória que você vai receber por ser leal ao Senhor. E aí nós temos a última com problema, que é a Laodiceia. Segundo os estudiosos, é a igreja de hoje. É a igreja morna. É a igreja que Mateus 6:22 diz assim: adora a Deus e adora a Mamon. É a igreja que ela não tem nem o fogo do Espírito Santo e nem a frieza do mundo. Uma hora está aqui, uma hora está ali. E o Senhor fala: saia dessa condição, porque se não sair, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, o Senhor não quer ter com Ele uma igreja morna. Ele quer uma igreja fiel, Ele quer uma igreja leal, Ele quer uma igreja verdadeira. Ele não quer uma igreja mundana, Ele não quer uma igreja que faz pactos com as coisas da sociedade. Ele não quer uma igreja que entra, vai no mundo e traz as coisas do mundo para dentro da igreja. Não. Ele não quer uma igreja apostatada da fé. E Ele fala: se arrepender e voltar ao zelo, a compartilhar o trono de Deus. Vocês estão percebendo que mesmo as igrejas, mesmo as situações, tá?
totalmente errada das igrejas, o Senhor ainda aposta nas igrejas, o Senhor ainda ama as igrejas, o Senhor ainda nos ama, mesmo dentro da nossa mornidão, mesmo de muitas vezes estamos mortos, inertes na obra de Deus, mesmo muitas vezes estamos sendo idólatras, estamos prostituindo a palavra de Deus, mesmo diante das situações que nós seres humanos criamos nos dias de hoje, o Senhor ainda tem promessas para nós sermos leais a Ele e arrependermos e largarmos tudo isso e voltarmos, porque o Senhor tem recompensas em tudo isso para nós, para sermos leais. Nós representamos essas 7 igrejas, nós representamos as bênçãos de Deus para essas 7 igrejas, e essas promessas que Deus tem para essas 7 igrejas no final, é a promessa que Ele tem para mim e tem para você no futuro, e o Senhor quer dar como herança para nós. Mas Disseu, e as 2 igrejas boas? Tá, tem a Esmirna, que representa o sofrimento, a igreja perseguida dos apóstolos, mas o Senhor, ela é fiel já, mas olha o que o Senhor fala aí, ó: exorta a ser perseverante, mesmo aquela que anda direitinho. Talvez você é fiel, talvez você é justo, talvez você é verdadeiro, mas o Senhor está falando para você: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Eu digo para você, meu irmão, se mantém nessa condição. Se você prega, se você ensina, se você ama o próximo, se você faz as coisas que agradam a Deus, não vacile os seus pés, não deixe vacilar na sua caminhada, permaneça fiel. O Senhor fala para a igreja de Esmirna: mesmo que você faz tudo o que eu quero, mesmo que você faz a minha vontade, mas tome cuidado, permaneça fiel, porque a recompensa são para os fiéis, são para os leais, são para aqueles que permanecerem na minha presença. Não são aqueles que fazem, são os que permanecem. Amém? Glória a Deus. E a mesma coisa ele fala para a igreja de Filadélfia, para nós encerrarmos: é a igreja do amor fraterno, é a igreja missionária, é a igreja evangelística, é aquela igreja que fala que a porta ninguém fecha. Essa é a nossa obra, essa é a nossa vez. É a igreja que Deus estabeleceu para pregar a palavra, para ensinar, mas é a igreja para amar ao próximo, é a igreja para amar a Deus e guardar a fé até os dias em que Ele voltar. Nós somos a igreja de Filadélfia, nós temos que ser a igreja de Filadélfia, nós temos que tirar o espírito de Laodiceia do meio de nós e voltarmos a ser leal a Deus e guardar a nossa fé até o fim, na pregação, na obra missionária, no evangelismo, sendo leais àquilo que o Senhor nos falou, e o que Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É essa a comissão que Ele nos deu. E qual a forma de nós sermos reais hoje? É indo, pregando, ensinando, amando a Deus. Assim nós estaremos honrando o nosso Senhor, sendo fiéis até a morte e fazendo com que a nossa posição de vencedor na lealdade seja assumida e recebemos parte da bênção que Ele tem para as nossas vidas. Amém, igreja?